Judicialização da política. Você já deve ter ouvido mais de uma vez essa expressão que pode parecer um pouco enigmática. O que isso significa? Isso significa, concretamente, quando o Poder Judiciário se mete de forma indevida para resolver problemas políticos que são essencialmente de competência do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Esse é um fenômeno que ocorre, na maioria das vezes, quando há crises políticas e, sobretudo, quando essas crises são agravadas por uma crise econômica e social, como é o caso do Brasil de hoje. O Poder Judiciário e os promotores, o chamado Ministério Público, de uns tempos para cá, está tendo um papel muito importante na investigação de fenômenos de corrupção. Todos nós devemos dar apoio à investigação da corrupção. Porém, essa investigação ela não pode se fazer fora da lei. Ela não pode se fazer ferindo direitos e garantias individuais. Por uma razão muito simples, porque ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, compete o resguardo da lei, a proteção dos cidadãos, e não criar uma legislação segundo a cabeça de cada um deles. Até porque é o único poder cujos membros não foram eleitos. O presidente, os governadores, os prefeitos foram eleitos em eleições diretas. Os parlamentares, deputados, senadores, vereadores também foram eleitos, né? Eles são uma expressão muito mais direta da soberania popular. Os juízes, os promotores, entram na carreira por concurso, né? E eles entram fundamentalmente a partir do suposto que são conhecedores das leis, das doutrinas, da teoria do Estado e que eles têm como função proteger a legislação, fazer com que os atos dos governantes estejam de acordo com a legislação, com a Constituição e com as demais leis. O que nós estamos assistindo agora é uma exorbitância, né, por parte de alguns juízes, por parte de alguns promotores, das suas atribuições, a ponto que eles, inclusive, levaram ao Congresso Nacional um conjunto de medidas que teriam sido elaboradas, ou não elaboradas, mas pelo menos consultadas com milhares ou centenas de milhares, ou até 2 milhões, se diz, de pessoas, e que visavam concretamente criar uma legislação mais firme, mais sólida do combate à inflação. Ora, o problema que nós estamos enfrentando no momento atual é o seguinte: essas medidas, algumas interessantes, oportunas, necessárias, mas algumas outras que ferem a lei, por exemplo, aí está dito que deve-se relativizar o habeas corpus. Olha, o habeas corpus é uma garantia fundamental dos cidadãos contra o arbítrio. Outra delas diz que algumas provas, mesmo que obtidas por via ilegal, devem ser admitidas no processo. Como é que nós podemos admitir, então, que provas ilegalmente estabelecidas sejam elementos que vão, concretamente, pesar na condenação, no juízo que o Poder Judiciário fará sobre cidadãos acusados? Aqui no Brasil, como em todas as democracias, há um princípio. O princípio é que ninguém pode ser condenado sem provas, e todo mundo é inocente até prova em contrário. Ora, a politização da justiça é uma consequência muito visível dessa judicialização da política. Esses procuradores, alguns visionários, alguns, inclusive, com comportamentos quase fanáticos, né? E, inclusive, exorbitando as suas funções, porque não lhes cabe entrar no debate político nacional, eles têm que manter a sua neutralidade, né? Apresentaram essas medidas, o parlamento apreciou essas medidas, aceitou umas, rejeitou outras, e agora, para surpresa de todos aqueles que respeitam o Estado Democrático de Direito, esses senhores estão dizendo que ou aceitam as propostas que eles fizeram, ou, senão, eles são capazes até de abandonar a Operação Lava Jato, que estaria investigando justamente casos de corrupção. Isso tem um nome muito claro, isso é chantagem.
E este comportamento é um comportamento que não pode ser admitido nem por membros do Ministério Público, menos ainda por membros do Poder Judiciário. Nós temos que estar muito atentos, então, para essas questões, no sentido de rejeitá-las, né, e, mais do que isso, advertir a sociedade brasileira, né, de que elas fazem parte de um conjunto de iniciativas que tendem muito mais a criar um estado de exceção no Brasil. Eu não estou dizendo que nós tenhamos esse estado de exceção, mas me parece evidente que há algumas medidas que nos empurram na direção de um estado de exceção, da criação de verdadeiros tribunais de exceção, onde o sujeito entra já condenado. Como é que se dá essa condenação até? Se dá muitas vezes com fragilidade de provas. Todo mundo viu aquele show ridículo e absurdo, né, do promotor da ANHOL, né, no qual, sem consistência nenhuma, dizendo quase que eu não tenho provas, mas tenho convicções, né, se procurava responsabilizar o presidente Lula e outras personalidades da política brasileira por crimes que não estavam de maneira nenhuma documentados. Isso é grave, isso é grave. Nós temos vários antecedentes de erros judiciários gravíssimos. Mas isso que é mais importante é que não se faz simplesmente a partir de uma espécie de aventura mental de que seriam possuídos juízes e, eventualmente, promotores, sobretudo promotores. Isso se faz com uma cooperação ativa, ativíssima da imprensa brasileira. Os meios de comunicação, na sua quase totalidade, se somam a essa posição sectária, a essa posição conservadora, a essa posição autoritária de membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, no sentido de condenar as pessoas antes do julgamento. Isso faz parte, eu quero insistir, daquilo que se caracteriza como um estado de exceção. E esse risco de que nós venhamos a entrar no estado de exceção está cada vez mais presente. As razões são muitas, as razões são muitas. Eu diria que, sobretudo, elas estão ligadas à quadra econômica, social e política que o Brasil está vivendo. Para pôr em prática um plano que não foi apoiado pela sociedade brasileira, porque não foi votado e era o oposto daquilo que 2 ou 3 anos atrás a sociedade escolheu, né, o que está acontecendo, concretamente, é um conjunto de atropelos à legalidade, baseado numa maioria do Congresso Nacional, grande parte dela, inclusive, acusada de atos de corrupção, e que, numa manobra de autopreservação, de autorreprodução, tem apoiado concretamente as iniciativas do usurpador Michel Temer, que hoje ocupa a presidência da República. Eu insisto de que essas questões são graves, eu insisto de que a sociedade brasileira tem que se dar conta de que aquilo que se está pretendendo fazer a partir de uma lei que restringe os direitos e garantias individuais e, sobretudo, de uma ação do Ministério Público e da Justiça que ataca concretamente o direito de várias pessoas na vida brasileira, isso é uma coisa que pode estar hoje se voltando contra alguns, amanhã pode se voltar contra todos. Quem viveu aqui o período de exceção, aquele que mediou entre 1964 e 1984, sabe muito bem o que isso pode dar. O que é mais grave, e com isso eu queria concluir, é que esta questão, essas políticas, essa intransigência, esta soberba daqueles que dizem, inclusive, ou aprovam isso, ou nós saímos, parece garoto que diz, se o resultado aqui no campinho não for esse, eu pego a bola e vou embora. Esses procuradores pensam que são os donos da bola e que eles podem substituir aqueles que foram eleitos pelo voto popular, bem ou mal. Eu não tenho nenhum encanto pelos parlamentares que estão hoje no Congresso Nacional, mas se eu quiser tirá-los, eu tenho que tirá-los por eleição. Eu tenho que tirá-los por eleição. A mesma coisa
em relação a outras pessoas que ocupem funções na nossa República. Mas o que eu insisto que é grave é que esses juízes e esses procuradores, em sua imensa maioria, fazem parte de uma casta de privilegiados da sociedade brasileira. Todos os dias nós temos denúncias grotescas, fatos absolutamente absurdos, né, que se multiplicam. Por exemplo, que grande parte desses senhores ganham o dobro do teto permitido no país. O teto permitido é em torno de R$35 mil. Tem muitos e muitos juízes, promotores que ganham por baixo 70 mil. Em alguns casos, 140, 150 mil. A lista tem sido publicada todos os dias, sem falar nos pendurucários. Tem auxílios moradia, auxílios paletó e uma série de outras coisas, mas isso nós vamos ver numa outra ocasião, por uma razão muito simples. Eu acho que esse país tem que discutir não só essas formas mais convencionais de corrupção, ele tem que discutir a forma mais grotesca de corrupção, que é o estabelecimento de privilégios, daqueles que prestam serviços e não dão recibo, daqueles que sonegam imposto, daqueles que ainda não se esqueceram daquele período maravilhoso para eles, que foi o período da escravidão. Nós precisamos discutir isso, porque se nós não discutirmos isso, haverá uma tentativa de iludir a opinião pública brasileira de que os problemas que nós estamos enfrentando se devem aos atos de corrupção, que eu insisto muito claramente, têm que ser combatidos, mas que não estão na essência dos problemas que o Brasil vive. O problema central do Brasil, que começou a ser enfrentado nos últimos anos e que ainda está por ser concluído, é o tema da desigualdade.